A gente cede espaço aqui, viu? Pela ordem de inscrição, a palavra está facultada ao vereador Samuel. Senhor presidente, peço licença para falar sentado. Eu tenho muita coisa para falar, vou tentar ser o mais rápido possível pelo avançar da hora. A primeira coisa é só fazer uma prestação de contas aqui aos colegas sobre aqueles trabalhos com as ruas, os nomes das ruas da cidade. A comissão lá da Secretaria de Tributação avançou ainda mais e eu me comprometo a trazer na quinta-feira o levantamento completo de todas as ruas que estão ainda sem nome, né? Houve uma conversa com a CDL, ela se mostrou muito sensível à situação, inclusive se interessou na possibilidade da questão das placas, né? Para a gente nominar com placas e identificar como se deve todas as ruas de nossa cidade. Só uma observação interessante para o internauta que está nos acompanhando e o público aqui presente, nós temos hoje em dia mais de 100 ruas que não têm nome em Areia Branca. Então, a gente precisa, para ontem, resolver essa problemática. E aí, uma das possibilidades para se resolver isso que foi ventilada é a questão do formulário online. Inclusive, a gente está com a proposta já bem amadurecida e a gente vai disponibilizar para a contribuição de todos os colegas, no sentido de a gente ter uma resposta plural, né? Isso não se resolve só com uma cabeça pensando, a gente precisa de várias. Primeiro ponto é isso. A questão, outro ponto é justificar o requerimento. Estou pedindo apoio dos colegas aqui pela rua João Pessoa, que ela está com um péssimo estado de conservação mesmo. Eu ainda tentei trazer umas fotos aqui, mas os buracos lá estão muito grandes mesmo. O calçamento está praticamente revirado em vários trechos da rua. E em muitos deles, inclusive, a responsabilidade da CAERN, que foi tão falada aqui hoje, né? E esse assunto, desde o início dessa legislatura, desde outras legislaturas... Só um comentário bem breve. Por favor. Inclusive, eu fico aqui acompanhando os comentários dos colegas que estão nos assistindo pela internet. Quando o colega Aldo falou da CAERN, um colega aqui falou na internet, né, na transmissão, que muitos dos buracos realmente é feito pela CAERN. Aí, quando você falou agora, para você ver que como uma coisa vai puxando a outra. Perfeito. Realmente, aquela rua ali está extremamente absurdo, aquele caso. É verdade, colega. E desde o início dessa legislatura que a gente fala, esse ponto já foi batido em outras legislaturas, a CAERN, ela precisa, quando ela abre um buraco numa rua, consertar esse buraco. Não é nenhum favor que está sendo pedido a ela. E no caso de, por uma eventualidade, ela não conseguir, que pelo menos haja compensação para o município de algum outro modo. Inclusive, a gente já conversou sobre esse assunto aqui em outros momentos. Presidente, eu queria fazer uma solicitação, um requerimento verbal. Inclusive, é outro pleito que já foi feito por alguns dos nossos colegas, inclusive o colega Vaguinho já bateu nesse assunto várias vezes, e eu queria pedir também para reforçar um carro fumacê, principalmente na periferia da cidade, né? A gente... Foi, né? Eu queria pedir especificamente para os bairros um pouco mais afastados do centro, porque as águas fluviais, elas estão bem complicando, né, a situação para a população. Outra coisa que eu queria falar era sobre o requerimento dos colegas, né? O colega Netinho fez uma exposição muito boa, muito interessante, muito respeitosa, inclusive. Isso mostra o espírito democrático que paira aqui nessa casa. E eu acho que esse requerimento ele está bem colocado, com uma ressalva que eu faço questão de expor aqui para todos os colegas. Eu penso que toda a documentação que foi solicitada nesse requerimento, com a vinda da secretária, vai causar uma sessão improdutiva. O que é que eu penso? Eu penso que, em primeira instância, deveria ser enviada a documentação, a gente analisar e poder até perguntar para a secretária com mais propriedade. Esse é, pelo menos, o meu modo de pensar, até por uma questão da gente ganhar tempo e não ficar aqui, a secretária vem, a gente não sabe nem a análise de documentação, não sabe nem o que é que realmente precisa, de fato, ser questionado. Pelo menos é o meu modo de pensar, respeito a alguns colegas que pensarem diferente disso.
E o quinto ponto, e último, e principal, é sobre os parabéns que eu queria dar à Associação Elo pela sua brilhante atuação nesses 4 anos. Queria parabenizar principalmente a ex-presidente Silvia, né? Silvia Vitoriano. Ela conduziu essa associação durante 4 anos com uma maestria ímpar. E isso merece... Eu queria pedir até o pessoal aqui no plenário, por favor, salva de palmas para a Silvia. E não desdenhando a capacidade da Renata Viana, mas ela tem um desafio gigante, né, que é substituir uma presidente como a Silvia. E hoje a gente está vivenciando o ato de promulgação dessa lei. Ela foi feita conforme acontece já em outras cidades. Existe, inclusive, uma lei federal, que é a 8.112, que ela levanta essa possibilidade mais para os servidores públicos federais. E em nível municipal, em nível estadual, cada ente vai regular conforme sua regularidade. E aí, o que é que a gente tem? O Executivo concordou com essa questão por meio da sanção tácita. É quando ele, efetivamente, ainda que não sancione, mas ele concorda porque não houve o veto, né? E hoje a gente está vivenciando esse momento de promulgação. Queria agradecer também ao senhor presidente pelo dever legislativo de promulgar essa lei, e a partir de agora, a partir de hoje, o nosso servidor público municipal vai conseguir ter acesso a esse benefício nos critérios que estão postos na lei, né? Então, senhor presidente, em resumo, era isso, e fico satisfeito.